vamos contar fatos interessantes sobre a história verdadeira, que foram alteradas para o conceito, cenário e enredo de O Exorcista. O que realmente aconteceu com o menino assombrado em St. Louis e o demônio que o possuía. E as vítimas? Você já viu O Exorcista? O Exorcista gira em torno de uma menina de 12 anos, chamada Regan McNeil, que é possuída pelo demônio Pazuzu, ou como Regan mesmo chama, Capitão Howdy. Quem é Capitão Howdy? Você sabe, eu faço as perguntas, e ele responde: isso é uma pequena variação do conto histórico. O caso real envolveu um menino de 14 anos, que é conhecido pelos pseudônimos Robbie Mannheim, ou mais popularmente Roland Doe. Muitos de seus amigos antigos e pessoas que ele conheceu na infância sempre o descreveram como sendo meio hiperativo, meio problemático. Não era que ele era um mau aluno, ele simplesmente tinha muita dificuldade para se concentrar. Um mistério por mais de 70 anos, até que o cético Inquirer e o Guardião revelaram em 2021 que ele provavelmente era Ronald Edwin Hunkler, enquanto o relatório final de O Exorcista permanece trancado nos arquivos da Igreja Católica Romana. Histórias eventualmente vazaram para a imprensa e detalhes relatados sobre a vida do menino após os exorcismos são revelados. O cenário, a localização principal também foi alterado, com o autor e roteirista William Peter Blatty trazendo a ação para o que era então o ano moderno. Bem em 1949, acredito que era um calouro na Universidade de Georgetown, e em sala de aula ouvi alguns detalhes sobre um chamado caso de possessão e um exorcismo que ocorreu em algum lugar próximo. O ano nunca é mencionado explicitamente no romance ou no filme. Mas o primeiro foi publicado em 1971 e o filme foi lançado em 1973. Portanto, podemos inferir que a história ocorre no início dos anos 1970. No entanto, a localização é explicitamente dada em ambos e é o bairro histórico de Georgetown, Washington, D.C. O exorcismo de Roland ocorreu no final dos anos 1940 e ocorreu principalmente em St. Louis, Missouri. Um dos exorcismos de Doe ocorreu no hospital da Universidade de Georgetown, que poderia ser o local dos testes médicos de Regan. O doutor Tenney diz que os raios-x são negativos, ou seja, normais. 2 padres realizaram o exorcismo climático, o padre Damien Caris, o protagonista do filme, e o padre mais velho, Lancaster Marron. Ao ter apenas 2 padres, Blatty simplifica o processo de exorcismo e nos permite nos conectar com os personagens em um nível mais profundo e pessoal. Acho que o ponto é nos fazer desesperar, nos vermos como animais e feios. Na realidade, o exorcismo de Roland foi realizado por vários padres diferentes. Ele disse que isso estava indo além do que ele poderia lidar como um ministro luterano. Ele sugeriu que a família o levasse para ver um padre católico, porque eles sabem mais sobre essas coisas e mais sobre possessões. O realizado no hospital da Universidade de Georgetown foi visto por Raymond Bishop e William Bauer. Esses 2 padres foram assistidos por outros 2, Walter Herring e William Van Roo. Ao todo, 5 padres diferentes realizaram o exorcismo de Roland Doe. O menino foi submetido a pelo menos 3 exorcismos diferentes. Em St. Louis, foi realizado exclusivamente por Bishop e Bauer, e só foi até o 3º que os assistentes Howen e Van Roo se envolveram. Segundo o Diário do Exorcista, enquanto o padre Bauer recita as orações em latim, os padres gritam de horror o número de demônios. O exorcista faz um grande desvio de sua fonte da vida real. E isso é no número de demônios envolvidos. Há alguém dentro de você, às vezes. Quem é? Eu não sei. Graças a várias dicas, é fortemente sugerido que o demônio possuindo Regan é Pazuzu, uma figura real na antiga religião mesopotâmica. No entanto, o envolvimento de Pazuzu é feito explícito no romance ou no filme.
Independente disso, definitivamente há apenas um demônio possuindo Regan. Acho que pode ser útil se eu te der um pouco de contexto sobre as diferentes personalidades que Rhiannon apresentou até agora. Eu diria que parece haver 3. Ela está convencida de que há apenas uma, e embora o exorcista tenha excluído muitos detalhes da posse de Doe, há uma coisa que não foi incluída, e isso foi a letra X sendo arranhada no estômago de Doe. Os padres realizaram o exorcismo. Interpretaram isso como significando que havia 10 demônios diferentes habitando Doe, também nas costas. Acredito que estavam as palavras rancor e inferno. O demônio usando armas. Se afaste. O S é meu. O exorcista faz outro grande desvio da fonte, e isso está no uso de armas do demônio no exorcista. Tu prefere travar guerra psicológica, muitas vezes provocando Cariz com sua mãe morta. Sua mãe está aqui com ele, Cariz. Você gostaria de deixar uma mensagem? Vejo o cheiro, não recorrendo costuma à violência física, já que suas mãos estão amarradas à cama durante a maioria do exorcismo. Isso é totalmente diferente dos demônios que desenvolveram o habitat em Doe, que agrediram fisicamente Edward Hughes durante seu exorcismo em Georgetown. Doe se libertou de suas restrições e pegou um pedaço da mola da cama para usar como arma. Ele então usou a mola afiada da cama para cortar o braço de Hughes. As pessoas que conheciam o padre Hughes disseram que ele nunca mais foi o mesmo depois disso, e que ele teve um problema com o braço. Foi uma vitória temporária, já que Hughes encerrou o exorcismo e foi transferido para St. Louis. O uso de hospitais, instituições médicas estão curiosamente ausentes na grande parte do exorcista. Na verdade, uma das sequências seguidas em que Regan passa por vários testes médicos foi restauração do lançamento teatral, e só pode ser vista no corte do diretor. Muito bom, isso não foi tão ruim assim, né? Não a maioria da ação, e todo o exorcismo é realizado na casa de Georgetown de Regan, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por este sinal da Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo. Isso é totalmente diferente da história de Roland Doe. Como mencionado anteriormente, o primeiro exorcismo foi realizado por Edward Hughes no hospital da Universidade de Georgetown, após ser transferido para St. Hospital dos Irmãos Alexianos da cidade. O Hospital dos Irmãos Alexianos tinha uma unidade psiquiátrica segura, onde Roland poderia ser tirado do olhar do público e tudo seria mantido em segredo, porque os irmãos Alexianos eram conhecidos por sua discrição. Não está claro por que Blatt mudou a localização, mas provavelmente é devido ao cenário mais íntimo do quarto. Testemunhas. Olhe, estou apenas contra a possibilidade de fazer mais mal à sua filha do que o bem. Nada que você faça poderia piorar. Não posso fazer isso. Preciso de evidências de que a igreja aceitaria seus sinais de possessão quando se trata de uma história sobrenatural como esta. É importante ter testemunhas, caso contrário, se torna apenas um caso de você ter que acreditar em mim. E isso nunca é satisfatório quando se trata de O Exorcista. Há muito poucas testemunhas. Um número de personagens sabe que Regan está tendo problemas. Mas em relação ao exorcismo em si, há apenas 3 testemunhas: Regan, Cariz e Marine. Infelizmente, 2 deles morrem e o terceiro não se lembra da experiência. Então, basicamente, não há testemunhas. Ela não se lembra de nada disso. É bom. O mesmo não pode ser dito para Roland Doe. Embora a veracidade disso está certamente sob questão. Embora foi relatado que 48 pessoas testemunharam seus numerosos exorcismos, agora isso não é uma assinatura dizendo absolutamente eu sei, com 100% de certeza que isso foi um caso de possessão demoníaca. Mas vimos algumas coisas realmente estranhas acontecerem em torno desse garoto.
que não sabemos como explicar naturalmente. Exorcistas sobreviventes. O filme tem um final bastante agridoce. A jovem Regan é salva, mas ao custo de 2 padres que realizam seu exorcismo. Você, filho de uma marim, morre durante uma batalha, presumivelmente devido à sua condição cardíaca, e no clímax famoso do filme, Carice pede ao demônio que entre em seu corpo antes de se jogar pela janela. Isso, sem dúvida, faz um grande drama. Mas nada do tipo aconteceu na vida real. Todos os exorcistas sobreviveram e viveram vidas longas. A morte mais precoce foi a de Raymond Bishop, que morreu em 1978, aproximadamente 30 anos depois que o exorcismo ocorreu. Ele tinha 72 anos e descobriu que havia sido uma cópia do diário do padre Bishop do exorcismo. E foi assim que a história eventualmente se tornou pública. É assim que temos acesso ao diário agora. Hughes, com 62, Howard, 83, Bauer, 86 e Van Roo, 89. Howard foi o último padre a morrer, tendo falecido em 2005. A veracidade da possessão. E aqui vemos a grande questão. A possessão foi realmente real quando se trata do filme. Não há ambiguidade. A possessão, o demônio e o exorcismo foram todos reais. Obviamente, o caso não é tão simples quando se trata de Roland Doe. Alguns especialistas religiosos, incluindo os professores Terry Cooper e Cindy Erson, ainda afirmam que a possessão era real. No entanto, agora é opinião comum que Roland Doe era apenas um menino problemático e que nada sobrenatural havia ocorrido. Você escolhe acreditar que isso era algo real e que aconteceu como é relatado. Você escolhe permanecer cético. Tudo se resume a você confiar na veracidade das testemunhas. Ainda pior, autores e historiadores encontraram falhas em alguns dos eventos. Por exemplo, Marka Upsosnik provou que não há evidências de que o padre Hughes tenha realizado um exorcismo no hospital da Universidade de Georgetown. Se você quer acreditar que era um demônio, ou algum tipo de presença, ou algum tipo de problema psicológico que foi imediatamente curado de alguma forma, o que quer que fosse, foi expulso. Você sabia que o filme O Exorcista foi baseado em um relato verdadeiro? O exorcismo de Roland Doe perdura como um aviso assombroso. O mal anda entre nós, e o maior truque do diabo é nos fazer acreditar que ele não existe. Fato ou ficção? Até a próxima. Curta nosso canal para receber atualizações assustadoras e compartilhe com seus amigos que também têm um gosto pelo terror. Mas o que realmente nos move são as suas histórias. Você já testemunhou algo sobrenatural? Já sentiu o arrepio na espinha quando a escuridão sussurra seus segredos? Mande suas histórias para nós. Queremos ouvir suas experiências pessoais e transformá-las em contos arrepiantes. Quem sabe sua narrativa se torne a próxima história.